declara com fé nessa noite. Adore ao Senhor com as suas palmas a Ele. Amém? Hebreus, capítulo número 13, apenas o versículo número 4. Hebreus 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mais uma vez, meu Deus, eu suplico a tua bênção. Me entrego por inteiro nas mãos do Senhor e oro também por cada um dos teus filhos e filhas aqui reunidos nessa noite. Essa casa é tua, esse lugar é consagrado para adoração e eu quero nesta noite louvar pela manifestação maravilhosa do Espírito na adoração. Obrigado, Deus. Se encerrássemos agora, já sairíamos daqui com o nosso coração cheio de gozo e alegria. Mas com certeza o Senhor ainda tem algo para ministrar a nós. Por isso, fala com toda a liberdade e na autoridade do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Maravilha, né? Uma noite maravilhosa, um clima maravilhoso, super agradável em Londrina. Que Deus nessa noite continue falando comigo e contigo. Hoje eu quero falar, queridos, sobre um lar que atrai as bênçãos dos céus. Tem muitas promessas, como o Salmo 133, o último versículo do Salmo 133 diz assim que quando um povo se reúne para adorar a Deus, uma congregação, povo de fato é unido, ali o Senhor ordena a bênção. Quer dizer, a união ali, a comunhão, a adoração, disse que ela atrai a bênção de Deus. Deus disse, por causa disso, eu ordeno a bênção. Que tipo de família, que tipo de lar atrai bênção? Provavelmente vocês conhecem muitas histórias e lares que parece que afugenta a bênção. Um lar onde existe discórdia, onde não há respeito nos relacionamentos dos cônjuges, relacionamento dos pais com os filhos e filhos com os pais. Um lar que muita gente diz assim, a minha casa, pastor, parece um verdadeiro inferno. É lógico que uma família onde esse clima predomina, ao invés de atrair a bênção, atrai a maldição. Ao invés de atrair bênçãos, atrai o mal para dentro dessa casa, não é verdade? O texto que nós lemos hoje à noite diz que o matrimônio, queridos, deveria ser honrado entre todos. Isto é, que aquelas pessoas de fora da nossa casa pudessem olhar para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso matrimônio e dizer, ali tem um matrimônio honrado. Digno de honra seja entre todos, não é entre apenas os familiares, mas digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, projeto não inventado pelo homem, inventado por Deus, que um dia decidiu inventar o matrimônio, criar o homem e criar uma companheira que lhe fosse idônea. Então Deus planejou tudo para que a bênção de Deus fosse vista
na sociedade. E hoje eu quero falar sobre um lar que atrai a bênção. No domingo passado, para aqueles que aqui vieram, eu terminei lendo o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que diz que tem 2 tipos de família. Um tipo de família que anda na obediência a Deus, que anda debaixo da promessa de Deus e que cumpre fielmente aquilo que Deus pede de nós como filhos e filhas, que nós o honremos em tudo. Disse ali que eu nem preciso correr atrás de bênçãos, as bênçãos correm atrás de mim. Eu nem preciso buscar bênçãos, porque quando eu saio, eu vou ser abençoado, e quando eu retorno também com a bênção. Na verdade, esta de fato é a vontade de Deus para todos aqueles que honram e glorificam teu nome. E lá também diz que tem um outro tipo de gente, que ao invés de atrair a bênção, atrai a maldição. Ao invés de atrair aquilo que é bom, atrai sempre aquilo que é mal. Há pessoas que às vezes sempre abrem a boca dizendo: nada dá certo na minha vida. O que está errado com alguém que diz: nada dá certo, tudo que eu tento dá errado, tudo que eu faço está errado? O que está acontecendo? Provavelmente, o relacionamento de um filho em obediência não vai gerar, porque Deus disse: olha, eu não tenho meus ouvidos fechados para não ouvir, nem minhas mãos estão encolhidas para não estender, para abençoar, mas Deus disse: todavia, os vossos pecados separam vocês de mim. Mas mesmo assim Deus disse: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que acredita em mim, se vier a pecar, se o céu cerrar, se de lá não estiver descendo bênção, se esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, esse povo orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus. A vontade de Deus é nos abençoar, concorda, André? Você não tem prazer em atender a sua filha? Você não tem esse prazer, Simone? Qual é o pai que não quer abençoar? Por isso, nessa noite, queridos, existem algumas, eu diria, virtudes, princípios que regem a nossa conduta na terra, que atrai a bênção. Olha aqui, pastor Daniel já leu aqui hoje de manhã sobre Davi. Que Davi diz: olha, o Senhor fez uma promessa. Irmãos, o que Davi estava dizendo é que nós temos um Deus de promessas. Amém. E uma das, eu diria, das qualidades ou de virtudes, de princípios que atrai as promessas de Deus para nós, é nós acreditarmos nelas, concorda? Eu acredito. Mas ali no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo número 20, tem uma história longa. O capítulo inteiro trata de um momento, irmãos, no reinado de Josafá, que juntaram-se 3 povos para invadir Israel e para destruir. Tamanha era a diferença de força daqueles que vinham para invasão e daqueles que estavam ali para serem defendidos, que ele disse: eu não posso fazer nada. O que fazer em uma situação dessas? Não é verdade? Quando chegou a notícia de todo aquele processo de invasão, ele disse: eu não tenho jeito de fazer nada.
Mas ali, irmãos, ensina alguma coisa. E interessante nesse texto da Bíblia, vocês podem ler em casa. Como eu preguei aqui num dos domingos deste mês, que, irmãos, nós temos visto que no Brasil, por exemplo, essa semana, que uma classe apenas, a chamada classe de caminhoneiros, já viu a força que eles têm? Conseguiram parar um Brasil, só motorista de caminhão, já imaginou a força que tem, irmão? Resolveram, nós não vamos estacionar nosso caminhão, não vamos fazer nada, não estamos aqui para brigar com ninguém, botar fogo em ninguém, atirar em ninguém, nós simplesmente vamos cruzar os braços, não vamos fazer nada. Só que esse não fazer nada, se continuar, irmãos, 15 dias, é uma tragédia para o Brasil, concorda? Está entendendo? Uma classe. Então, sabe qual foi a atitude do rei? Primeiro, ele, representante da nação, representante de Israel, diz o texto que ele botou a cara no pó, ele olhou para cima e disse: Deus, eu não tenho nenhum tipo de plano, eu não sei o que fazer contra essa numerosa multidão que vem contra nós. Porém, os meus olhos estão fitos em ti. Foi ele terminar a oração, Deus disse: olha, faz o seguinte, reúne todas as famílias, convoca Israel, ou Judá inteiro, para se curvar diante de mim em oração e também jejum. E ele então convocou o povo, e diz o texto, irmãos, que reuniram-se todos, filhos e pais, famílias, se reuniram para a oração e para o jejum. Nós estamos, irmãos, vivendo numa época, como eu tenho falado aqui na igreja, onde, irmãos, temos mais facilidade quando encontramos uma dificuldade, uma crise, um problema, às vezes dentro de casa, de procurar um psicólogo, procurar um conselheiro, procurar todo tipo de ajuda, quando não quer dizer que estas ajudas não são boas. Mas a primeira arma, a primeira porta, é aí que a gente encontra Deus dizendo: faça isso. É a oração. E eu quero nessa noite convocar a igreja, as famílias aqui, irmãos, para que nós pratiquemos na nossa época tão difícil, mais oração em família. Se for necessário, mais jejum também em família. Aqui houve um mover maravilhoso, irmãos, do povo para a oração. E por causa disso, Deus então disse para eles: olha, nesta situação, vocês não precisarão fazer mais nada. Vocês só terão que fazer algumas coisas. Reúna cada um a sua família, sai da sua casa e vai para aquele vale, ou para aquela montanha, porque o povo todo estava lá embaixo, subindo para matá-los. Sobe até o topo da montanha, e lá, os levitas, os músicos,
comecem a levantar um louvor. Primeiro, jejua. Segundo, ora e jejua juntos. E depois vocês vão levantar um grande louvor. Irmãos, esse capítulo é maravilhoso, porque diz que enquanto eles estavam louvando, adorando, glorificando a Deus, de repente aqueles 3 exércitos que se reuniram para destruir um povo, que não tinha tanto recurso assim não, mas os 3 exércitos, enquanto o povo de Deus estava adorando, glorificando, tocando músicas, adorando a Deus, lá embaixo, Deus, irmãos, fez uma coisa. Deus é Deus que age do jeito dele. Porque diz que de repente 2 exércitos resolveram destruir um que tinha vindo junto, eram tudo unidos. Mas 2 destruíram um exército, matou todo mundo. E sobrou os 2. Agora os 2, um então começou a lutar contra o outro. E morreram todos. Nesta guerra, a Bíblia diz que não ficou um vivo. Todos. Quando o povo de Deus olhou lá embaixo, aquele vale era um vale de cadáveres. Era um vale totalmente tomado de gente morta. E eles desceram. E naquele dia, eles pegaram tanta riqueza, tanta coisa que tinha. Voltaram no segundo dia, no terceiro dia. E então, naquele dia, sabe o que eles chegaram à conclusão? Que esse vale, que poderia ser um vale de tragédia, um vale de lágrimas, este vale passa a ser chamado vale de bênçãos. Eu conheço, irmãos, famílias que eram um vale de lágrimas, mas que hoje são, posso dizer assim, um vale de bênçãos. Deus não mudou, você crê nisso? Deus não mudou. Deus não mudou. É necessário, irmãos, que nós entendamos que quando nós unimos, não tente lutar sozinho. Esposa, essa batalha é sua juntamente com seu marido. Essa batalha é juntamente de você com seus filhos. Essa batalha, irmãos, que não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra essas forças espirituais do mal. A união atrai a bênção. Você crê nisso? Outra coisa que aprendemos, irmãos, nesse capítulo, não vou ler, pedir para vocês lerem em casa depois, que aprendo lindo nesse capítulo, irmãos, é que nós devemos dar ouvidos. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Dar ouvidos à palavra. Naquele dia, quando Josafá, quer dizer para os irmãos que cada dispensação tem uma maneira de Deus agir. Naquela época, o rei orava e Deus falava através da boca do profeta. Então, neste momento que o rei levantou a sua oração e ele levou o povo a orar e jejuar, Deus levantou um profeta no meio deles. E o profeta é que diz tudo o que eles deveriam fazer, que era fazer nada. Só sair de casa. Pai, mãe, filho, saírem famílias adorando, glorificando. Só isso. Mas tudo isto veio, irmãos, porque eles deram ouvidos à palavra de Deus e ao seu
profeta. Aqueles que Deus levantam para proclamar a palavra. Quero que nessa noite entendamos, irmãos, que Deus continua exercendo este santo e sagrado ministério profético na igreja, de ajuda através da ministração da palavra, de aconselhamento, palavra. Na minha caminhada servindo a Deus no ministério, irmãos, eu tenho tido inúmeras oportunidades dadas a mim por Deus, de pessoas que de repente no desespero, sem saber o que fazer, chegam a mim, abrem o coração, e eu disse: Deus, eu não tenho em mim nada, mas o Senhor com certeza tem. O Espírito Santo começa a ministrar, começa a falar, começa a mostrar saídas, mostrar caminhos, decisões a serem tomadas. E muitas tragédias, muitos matrimônios que praticamente já tinham sido desfeitos, destruídos, foram novamente reconstruídos. Porque, irmãos, Jesus Cristo, ontem, hoje, Ele é o mesmo. E Ele disse que o homem sábio é aquele que edifica a sua casa. Ele disse, aquele que ouve essas minhas palavras, Jesus disse, e nelas acreditam, e nelas bota fé. Eu o assemelho, eu o comparo a alguém que decidiu construir em cima de uma rocha. O que Jesus estava dizendo? Aquele que dá ouvido à minha palavra, aquele que presta atenção à minha palavra, ensinada, pregada, profetizada, falada, a palavra lida, escrita, e presta atenção nelas e as pratica. Eu comparo alguém que quis edificar em cima de uma rocha, e que as tempestades vieram, mas ela permaneceu firme. Irmãos, a palavra de Deus, para mim, ela continua sendo a autoridade absoluta a respeito de família. Hoje de manhã eu comecei aqui na classe da escola dominical, falando de ética cristã. E do domingo que vem eu vou tocar um assunto aqui, que é o assunto do momento. Onde é que nós vamos ver na Bíblia, que não tem lógica nenhuma, que vamos estudar domingo que vem, irmãos? Vamos estudar a respeito da chamada ideologia de gênero. Se quiser vir convidar alguém, nós vamos estar falando desse assunto domingo que vem, às 9h da manhã. Lembrando a igreja que domingo que vem você tem um motivo a mais para vir na igreja, na escola dominical, porque tem Santa Ceia, tem café da manhã, tem tudo isso na manhã de domingo próximo. Amém? A palavra de Deus, irmãos. Lá no Salmo 119, 25, diz que a palavra de Deus traz vida onde tinha morte. Ela vivifica. Maravilha? Ela vivifica. Se vivifica porque traz vida. Estava sem vida. A palavra de Deus fortalece. Aqui diz que o povo estava num desânimo, num medo. Mas quando a boca do profeta se encheu da palavra, irmãos, aquele povo se encheu de coragem e saiu para enfrentar 3 exércitos sem nenhuma arma na mão. O que faz alguém acreditar tanto que Deus vai lutar por eles? É a palavra. Amém? A palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder, irmãos, para dar saída onde alguém disse: eu não sei o que fazer, como Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas de repente, Deus começa a falar e disse: vai fazer desta forma,
e Ele lutará por você. Maravilhoso isso, né? Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Eu não sei por onde ir, mas de repente na palavra eu vou encontrar diretrizes, caminho. Ela traz, irmãos, de repente paz. Aqui o povo estava em desespero. O medo da morte, da destruição. Mas de repente a palavra traz paz. Se quiserem em casa ler tudo isso, o Salmo 119, 25, versículo 28, versículo 105, versículo 143, tudo isso está no Salmo 119, que fala a respeito de tudo o que uma família, um lar precisa para ser um lar abençoado por Deus. Outra coisa interessante, queridos, que nós encontramos aqui nesse texto sagrado, é confiar. Eu vou ler o versículo que o pastor... Eu acho que é o versículo que você leu hoje, viu, pastor Daniel? Ele trouxe uma palavra muito linda hoje de manhã, irmãos, aqueles que aqui vieram, sobre modelos de famílias antigas, que ficaram... Tudo que, na verdade, irmãos, ficou nas Escrituras Sagradas, está nas Escrituras Sagradas para servir de lição para nós. Então, ele pegou alguns modelos de famílias, né? Principalmente famílias lá do Velho Testamento, e usou o exemplo de modelos de família, que para mim, se Jesus Cristo ontem, hoje e sempre é o mesmo, então família é sempre família. Não importa o contexto que nós estejamos vivendo, família é sempre família, e o plano de Deus é abençoar a família. Mas eu não sei se foi esse versículo exatamente que o pastor leu, em 2 Samuel 7, 29, e eu acho que até foi este versículo mesmo que ele leu ali, que Davi faz uma longa oração a Deus a respeito da sua casa. Mas no último versículo do capítulo 7 de 2 Samuel 7, verso 29, diz assim: se pois agora... Falando com Deus, ele falando agora. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, isto é, a minha casa, certo? A fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. O Senhor não é Deus que volta atrás, amém? E com a tua bênção será para sempre bendita ou abençoada a minha casa. Foi esse texto. Sim, porque repete lá o texto de 2 Samuel. As palavras um pouquinho diferentes daqui, mas o texto que ele leu hoje de manhã é exatamente esta oração que Davi reivindica de Deus. Ele pede para que a bênção perpetuasse na sua casa. Não é maravilhoso? O Salmo 128 cumprir, que aquele que vai ver os filhos dos seus filhos, ele disse: olha, eu quero ver as gerações futuras, as minhas gerações, sendo abençoadas pelas promessas da sua palavra. Irmãos, confiar. Eu não sei se você gosta de tomar posse de promessas. Você gosta? Amém. Não é gostoso? Promessas, porque Deus, irmãos, que fala, é diferente. Eu, às vezes, eu posso até prometer alguma coisa e não conseguir cumprir, mas Deus não é homem. O que Ele promete, Ele tem poder para cumprir. Amém? O que Ele promete, Ele tem poder para cumprir. E para finalizar hoje à noite a minha fala, irmãos, eu sei, e aqui eu quero dizer para os irmãos, que infelizmente, muitos matrimônios não prosseguiram
Vivemos numa época, irmãos, aonde, na verdade, o padrão, o sistema que parece que impera no império das trevas e traz isso até insegurança para dentro da igreja. De pessoas, eu já fiz casamentos, eu disse, você tem certeza de que é isto que vocês querem? Aí você sabe que na resposta não há uma convicção realmente do que é isso que querem. Na minha caminhada, servindo como pastor, irmãos, eu já fiz, não tenho ideia de quantos casamentos eu já fiz na minha vida, nesses quase 40 anos servindo no ministério da igreja. Eu louvo a Deus porque a maioria, eu diria mais de 90% desses casamentos foram e têm sido casamentos abençoados. Mas também já fiz casamentos que não deu certo. Teve uma época que eu fiz um casamento que eu falei, olha, eu não vou negar de dar a bênção, porque bênção você não nega. Mas eu disse para eles, olha, do jeito que vocês têm chegado até aqui para querer, o casamento não vai resolver o problema de vocês. Porque um casal, por exemplo, que não confia no outro, que está solteiro ainda, mais briga do que tem paz, aí a probabilidade de depois ficar junto o tempo todo e não continuar brigando e ter desconfiança, a coisa vai aumentar, não aumenta? Eu disse para esse casal, olha, eu não vou me negar, porque quem vai negar a bênção? Mas vocês precisam rever os conceitos de casamento. Incrível, irmão, aquele casamento não durou 3 meses. Foi o pior que eu já fiz na minha vida, que decepção. Que decepção. Já fiz muitos casamentos, está entendendo? Mas tem alguns que só pela misericórdia de Deus. O versículo que eu li no início aqui disse, digno de honra entre todos seja o matrimônio, assim como o leito sem mácula, porque Deus julga os impuros e os adúlteros. Não é a igreja que julga, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Irmãos, olha aqui para mim. O que atrai a bênção de Deus para um casamento vamos voltar para aquelas 4 paredes, aonde tem um leito, onde um casal dorme. Irmãos, ali Deus tem que ser honrado. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Matrimônio é a união de um homem e uma mulher. Amém? Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Assim como o leito. O que é um leito sem mácula? É um leito onde 2 pessoas dormem. Eu uma vez ouvi, até pastor Daniel estava comigo na época, nós fizemos o primeiro curso do MMI juntos, você estava comigo naquele curso, né? Um pastor que estava ministrando, ele disse, olha, eu
não sei, uma interpretação que ele tem, depois eu ouvi também uma pastora uma vez falando. Ele disse, olha, eu nunca... Acho que ele falou que uma vez foi fazer uma experiência, estava viajando, e estava cansado demais, e não tinha outra opção de descansar, e resolveu entrar ele e a esposa num motel. Para lá tomar um banho, deitar, descansar um pouco, e depois continuar a viagem. Estava tão cansado que... Aí, só que quando eles entraram dentro do quarto, que botou as coisas em cima da cama, que sentou naquela cama, disse que manifestou uma capetada lá dentro do quarto, ele disse, vamos embora. Você lembra, eu disse que contou? Diz que manifestou todo demônio dentro daquele quarto, porque eles foram orar, falou com a esposa dele, ó, vamos orar, bateu o joelho no chão, orar dentro de um quarto de motel. Quando eles bateram o joelho no chão que foi orar, irmãos, diz que demônio começou a... E ele falou com a esposa dele, vamos embora agora, catou a mulher e foi embora. É lógico que um leito de motel não é um leito imaculado, é feito, não, é diferente de um hotel, porque um motel é uma casa de aluguel de casais que vão ali praticar, normalmente não é lugar de infidelidade, é lugar de está entendendo? Mas, pastor, eu agora lembrei dessa história que nós estávamos juntos, que ele disse que tinha muito demônio dentro daquele quarto. Não é para menos, né, irmãos? Eu nunca nem ideia tenho como é um quarto de motel, e nunca desejei e nem quero desejar. Depois de velho, não é entendendo? Entendeu? Mas não tenho ideia como é uma coisa de motel. E nunca fui e nem quero ir, principalmente porque se eu estou cansado, vou para um hotel, não é verdade? Mas são histórias. Mas, irmãos, o leito, o que é leito? Leito é onde duas pessoas dormem. Leito de casal, né? Não é? É onde duas pessoas dormem. Mas diz ali, digno, que tem que dizer, como que esse leito que Deus honra, esse lugar que Deus honra, e que diz aqui, porque Deus julgará a impureza. Fique aí na sua cabeça qual é o seu padrão de pureza e impureza. Certo? Mas ele julgará também os impuros e os adúlteros. Irmãos, o adultério começa na cabeça. Um homem pode nunca ter deitado com outra mulher e ser um adúltero, dormindo com a sua mulher, traindo ela. Assim como a mulher também. Como que um casamento desse pode atrair bênção? Como que esse matrimônio pode honrar o Criador? Pode ser honrado entre todos e pode atrair a bênção. Devemos honrar os votos que fizemos um dia no nosso matrimônio, porque eles são sagrados. E estabelecer, irmãos, para nossa conduta, marido e esposa, um padrão rígido de vigilância e santidade. Porque um leito santo vai gerar filhos abençoados. Um leito santo vai, irmãos, gerar relacionamento de confiança, de fidelidade, de bênção, e atrai todo tipo de bênção da parte de Deus, irmãos. Eu estou falando de lares, de famílias,
que atraem a bênção. Porque de repente, irmãos, eu vou me relaxando aqui, relaxando ali, de repente vai dando brechas para o diabo aqui, brechas para o diabo ali, e ele vai entrando e de repente começa a agir em outras áreas da minha casa, da minha família, começa de repente começa maldições que não existiam, problemas que não existiam, entrando dentro da minha casa e vai trazendo um verdadeiro inferno para dentro da casa. Quantas vezes eu já ouvi, e poucos dias eu ouvi alguém dizendo que muitas vezes o seu desejo era, ele não sabe como não fez, mas o desejo era enfiar o carro na frente de um ônibus para morrer, ou lançar num despenhadeiro. Para alguém pensar, ser tentado a fazer esse tipo de coisa, alguma coisa está entendendo? Minando, perturbando de tal maneira a sua mente. Meus irmãos, nesta noite eu quero dizer que Deus, Ele continua caçando gente, procurando pessoas. Os olhos dele, a Bíblia diz, eles estão em toda a terra. E Ele está procurando. Eu não sei como você está hoje. Como está a sua casa hoje? Quero que os irmãos entendam, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Essa palavra é para quem está aqui hoje. Porque muitos matrimônios foram fora da vontade de Deus. Muitos casamentos, irmão, não foram unidos porque o Senhor os uniu porque a vontade humana, o desejo, a carne, entendeu? A cobiça desejou. Muitos matrimônios feitos em igrejas, pastores impondo as mãos, não deram certo, porque já começou de maneira errada, quebrando princípios estabelecidos. A Bíblia disse: não se ponha em jugo desigual. Que é um jugo desigual? É alguém que resolve casar e quebra esse preceito. Eu não me importo se ela é ou não da mesma fé, se ela crê do mesmo jeito que eu creio, se ela vive do jeito que eu vivo, tem um tipo de fé, ou ele crê do jeito que eu creio. O importante é que eu gosto, e gostando ninguém vive só porque gosta, irmão. Tem que ter a bênção de Deus, tem que ter duas pessoas que têm prazer de orar junto, de buscar a face de Deus junto, de na hora da dificuldade saber que Deus é socorro. E imagine você que um indivíduo casa, ele é crente, ele se prostra em oração diante de Deus, e o outro cônjuge vai no Pai de Santo buscar socorro. Irmão, você está entendendo? Então uma coisa, primeiro a gente tem que ter este princípio para quem vai casar e que é cristão. Que boa parte de casamento é outra coisa. Mas ela é crente, eu também sou. Não quer dizer que vai dar certo. É muita coisa. Hoje não é assunto para mim, para o casamento aqui, mas dizendo um lar que atrai bênção. Um lar que atrai bênção, irmãos, tem que ter uma história, tem que ter a vontade de Deus, movendo cada passo para o casamento. Mas para aqueles que já estão no casamento, não importa como tem sido até aqui, o que eu quero dizer é que daqui para frente, Deus pode fazer milagre. Amém? Amém? Se você tem um casamento hoje, ele existe ainda, não importa os estragos que já existiram, porque Jesus cura. Amém. Não importa, às vezes, os atrapalhos, porque não quer dizer que, sendo cristão, não existem atrapalhos. Não importa quão desestruturada esteja, de repente, a minha casa, os meus relacionamentos, a coisa não está boa. Irmãos, não importa. Quando eu levanto os olhos e digo: Deus, eu não sei o que fazer,
mas meus olhos estão fitos no Senhor. Logo, Deus disse: eu vou mostrar o que fazer. Amém? Deus muda. Eu creio em milagre. Vamos ficar em pé.